Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Começando o programa de hoje, eu queria registrar o meu grande abraço a todas as pessoas que estiveram comigo sábado em São Paulo, trabalhando no workshop Terapia dos Fractais. É muito gostoso a gente fazer o que nós fizemos, formamos uma egrégora muito gostosa durante o dia inteiro de sábado, das 9 às 6 e pouco da tarde. Foi maravilhoso a gente ter convivido, trocado toda essa experiência e a felicidade das pessoas que entenderam tudo que nós passamos lá. E não podia deixar de forma alguma de registrar o agradecimento aqui ao vivo para a Viviane Véspero, que organizou com todo esse carinho, aceitando as inscrições, cedendo espaço e uma série de outros detalhes. Ela é muito empenhada e é ela que está organizando a nossa ida, do Jorge e eu, em São Paulo, dia 15 de setembro, agora próximo, onde nós vamos fazer o Vida Inteligente São Paulo pelo segundo ano. A Viviane Véspero é uma demonstração de amor ao próximo, de amor à causa, naquilo que ela acredita, porque Viviane está bancando do próprio bolso todo o evento. Isso é muito bonito, muito digno. Parabéns, Viviane. Talvez vocês briguem comigo depois que eu falei isso em público, mas eu tinha que falar, porque é para encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo. Cada um pode fazer o seu papel dentro da lei, digamos assim. Pois bem, então, é um prazer, uma delícia estarmos aqui novamente hoje. O calorão já está começando de novo. Já está calor, mas quando entra aqui dentro, começa a esquentar mais ainda. E, né, Jorge? Então, né, Jorge? E o tema que se apresentou hoje para a gente conversar, apesar do nome astronômico que foi soltado na mala direta, antroponímia, na verdade era que nós vamos falar hoje sobre a importância do nome próprio, do nome que nós temos, Eustáquio, Jorge, Maria, José, Alvim, Elisa, todo mundo. E o que significa cada letrinha dessa constituição do nome? Nosso nome é por acaso? Ele tem algum significado? E hoje nós vamos debater um negócio assim que muita gente cobrou, viu, Jorge? Porque num programa anterior você disse sobre que a gente não deve, nós vamos falar hoje se a gente pode chamar alguém pelo apelido e tudo isso aqui. Aí você disse num programa aqui que não podia chamar pelo apelido, você vive me chama de grego. Sim. E a turma fala, qual é a do Jorge, então? Então hoje nós vamos, apareceu aqui para a gente esclarecer. Foi ameaçado de enforcamento. Exato. Então, mas Jorge, sem muita delonga aí, como é que você está? Tudo bom? Tô bom, tranquilo, sempre tô bem. É uma celebração mesmo, porque apesar de eu gostar enormemente, amar você, né? A recíproca verdadeira. O seu Alvim que está aqui, todos vocês que estão. Então a gente sempre, ainda nós somos, eu, não posso falar em nós, né? Eu ainda sou meio arcaico, porque eu sinto saudade, eu gosto daqui de sentir aquele abraço, entendeu? Eu não transcendi esse negócio, receba o meu abraço cósmico à distância. Eu ainda preciso disso aqui, sabe? Eu não. Então, você não? Então, beleza, eu falei por mim mesmo. Então, mas é gostoso o abraço que eu troco com você, com todo mundo que a gente encontra. E é bom a gente encontrar gente que fala a mesma língua, né? Porque muita gente hoje eu vejo que se afasta, entra num casulo próprio, porque ela não encontra mais pessoas afins para conversar sobre aquilo que ela quer conversar. A maioria das rodas tem conversas fúteis, conversas que não preenchem mais determinadas pessoas que não querem mais aquilo. Então, quando a gente forma esse tipo de egrégora, é bom porque outras pessoas começam a se acercar e essa coisa cresce, né? Por isso que eu sinto falta dessa coisa de quinta-feira. Aqui a gente potencializa, né? Sim, né? Porque assim, aqui a gente conversa sempre, né? Cada 15 dias. Mas aí sai daqui e você fica lá no Vida Inteligente, no Facebook, o tempo inteiro, todos os dias. Então, a gente até está conversando agora alguns instantes aqui antes de começar, da tônica dessa comunidade no Facebook, né? Do Vida Inteligente, que é como se fosse assim, uma ordem secreta onde o ponto central é o amor fraterno, que é assim, uma melosidade, um negócio assim, uma amorosidade. E é por isso que daí eu não sinto falta daí do contato
assim, é bom saber pessoal, que eu não vou te abraçar mais, né? Não, a gente a cada 15 dias pode... É porque a gente conversou outro dia, eu acho que o nosso pensamento ele já é comunitário, já não é mais individualizado. Sim. Então, assim, se está todo mundo tranquilo e vivendo feliz e consciente, evoluindo na comunidade, na sociedade, que a gente conhece o mundo em si, você está ao lado de todo mundo, o teu pensamento é o meu, a tua emoção é a minha, sim, então, sim. E aí você sente do mesmo jeito, então a bateria está sempre cheia. Por isso você pergunta se está bem, se eu estou sempre bem. A vida é redonda? Não, a vida é um grão de areia, cheio de coisa para fazer, mas é isso que a gente veio fazer, é transformar esse carvão em diamante. Foi bom você falar ainda só que do Vida Inteligente. Eu queria dizer para o nosso querido telespectador, amigo, inclusive do Vida Inteligente, já estamos em quase 2.100 pessoas, de que Jorge e eu não somos os donos da verdade e nós não temos resposta para tudo, né? Porque muitas vezes ali dentro da comunidade as pessoas nos cobram determinadas respostas que você diz muito bem que quando a pessoa formula uma pergunta, a resposta está dentro dela própria, né? Como é que é isso que você falou? Que é importante a gente falar isso aqui. É bom se abordar isso. Depois de terminar esse comentário, eu dou boa noite. Exatamente. É porque assim, até a gente está contando agora alguns instantes aqui, essa questão do responder lá, que às vezes são perguntas ótimas de serem respondidas, né? E a resposta em si, ela se apresenta inteira, assim, com ponto, vírgula, exclamação, de fio a pavio, assim, é empacotar e digitar. Mas às vezes falta o impulso de fazer, porque muitas vezes a não resposta é a melhor resposta possível, porque quando você pergunta assim, mas como que esse motor funciona? Não é? É que você já está vendo o motor, mas não sabe como ele funciona. Então, sempre a pergunta vai estar ligada à coisa em si. Isso é vídeo, a não ser quando, a gente já falou uma vez aqui, quando eu tenho um conhecimento que ele é irreal. Então, eu tenho uma coisa irreal e eu quero saber a respeito. Esses são atalhos, né, desvios do caminho. Então, geralmente, quando a pessoa faz a pergunta, né, em si a pergunta maturando, ela vai gerar uma resposta que é melhor do que qualquer resposta que eu ou você que possa alguém dar. Possa dar para ela. Exatamente. Então, por isso, às vezes, a melhor resposta é a não resposta. Aí, e também é um bom teste, né? Porque quando alguém pergunta uma coisa para você, e eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens, né? E sobre coisas assim, particulares assim, de saúde, coisas assim intrincadas, né? Mas boas de responder, né? Só que às vezes não dá para dar conta, e um grande aprendizado, tanto para mim quanto para quem manda, é a reação de quem não tem aquela aspiração atendida. Faz a pergunta e você não responde. Bem isso, bem isso. Aí a pessoa esquece que ela fez uma pergunta fraternal e libera todos os demônios ocultos porque não teve a resposta. E esse é o grande aprendizado, é a grande experiência, né? Então, a senhora mandou um e-mail, né, perguntando uma coisa que era simples para responder. E eu leio todos os e-mails e eu vejo sempre as questões no Facebook. Eu só não respondo. E aí eu não respondi porque achava que ela tinha a própria solução, né? Aí no dia seguinte, ela pegou assim, eu, minha mãe, minha avó, minha bisavó, assim, pegou e amarrou todo mundo assim, pá, largou a guilhotina em cima, né? Eu disse, sem dó nem piedade. Daí eu esperei um pouco, né, para amaciar, não em mim, porque sei para mim, não, claro. Eu não faço movimento de retenção, mas nela, né? Aí no dia seguinte disse, olha, então veja o que você escreveu. Agora é isso. Aí eu expliquei o que ela tinha perguntado, não baseado na pergunta, mas baseado no que ela escreveu, para mostrar o que a não resposta expôs de oculto nela e que era isso que precisava ser resolvido, né? Eu disse, a partir de agora eu não respondo mais e-mail seu. Né? Aí mandou um outro, daí voltando ao ponto original, você fala, foi bom então, isso aparecer para a gente falar mesmo? Não, às vezes esse é o aprendizado, porque a pessoa pensa assim, não, pô, eu sou um anjo, não sei o quê, a pessoa em si não eu, né? Ou então o Jorge não gosta de responder, o Grego não quer responder, não, fica assim, essa impressão. Eu gosto quando me perguntam e eu uso uma palavra assim que me dá muita satisfação, que é a seguinte, é uma expressão que eu digo assim, não sei. Né? Agora, se eu sei, eu respondo. Como eu sou metido, sim, eu gosto muito de conversar, geralmente eu pego e dou um pitaco em tudo. Só que às vezes falta o impulso em responder. E quando eu escrevo, né, na escrita, independente do que eu vou escrever, se é uma linha ou se é 50 parágrafos, né, naquela escrita, estou eu na escrita. Né? Aquilo é o que eu sou. Né?
Se eu não estou com vontade de me exteriorizar na tinta, na escrita, né? Eu não vou responder só por responder, ou mecanicamente, ou pegar e pesquisar para responder isso. Não tem o menor sentido. É contrário a tudo que a gente tem tentado fazer aqui, né? Mas então, sempre, voltando ao que você falou de início, a pergunta, ela sempre está atrelada à resposta, né? E sempre assim, a pergunta, né, ligada ao objeto e à resposta, né, a resposta vindo de você, mas daí você que está respondendo vai servir só como uma ponte entre a pergunta e o objeto. Então, sempre a pergunta e o objeto em si, né, onde estão todas as respostas, usam o ser humano como uma massa, um catalisador para em si acontecer. Agora, o ideal, outro dia, acho que foi ontem, sei, uma senhora fez uma pergunta lá no Vida Inteligente, mas 5 ou 6 linhas, só que em 5 ou 6 linhas ela conseguiu sintetizar uma pergunta que ali cabia toda a antropogênese, toda a cosmogênese. Sim, intraterrestres, extraterrestres. Sim, e aí assim, mesmo que você saiba a resposta inteira e você escreva 10 livros para atender aquela demanda, não é lícito, né? Porque aí voltando ao que você falou de início, o nosso papel aqui é repartir o pouco de água que cada um tem e falar assim, olha, a fonte é ali, dobrando ali, né? E no meu caso, a fonte é JHS Henrique José de Souza. Eu andei por muitos caminhos até chegar na sociedade neubiose há 26 anos, sei lá quanto tempo. Mas esse é o caminho, não é? Então, eu não quero assim, não, eu vou iniciar, eu sou um revelador, olha, eu tenho uma coisa secreta para contar para vocês. Não, eu sou discípulo. Então, no dia 15 vai ter um evento lá em São Paulo. No dia 16 eu vou conversar na Lacerda Franca, departamento, departamento da sociedade. Eu não sabia o que eu quero. Então, no departamento da sociedade, com as pessoas lá, quem quiser ir, né? E aí o pessoal que está organizando... aberto a todos. E as pessoas que estão organizando, eles pediram assim, manda uma foto, né? Para a gente colocar no folder de divulgação. E eu detesto tirar foto, né? Daí eu digo assim, olha, eu prefiro não mandar foto, para que não haja nem mística nem mítica, porque é o seguinte, é um discípulo conversando com outros, né? Então coloque lá meu nome e eu vou conversar com quem tiver vontade de sentar para ouvir, e só. Então aqui no Vida Inteligente que a gente tem feito é mostrar o quê? Que existe um caminho, que existe um conhecimento diferenciado, que é hora de retirar os véus, que o segredo não tem mais razão. E quem vai resolver se vai caminhar ou não? É a própria pessoa. Perfeitamente. É a própria pessoa. Aí fala assim, pô, o conhecimento que você tem é legal. Pode ser que esse conhecimento daí em você fique mais legal ainda, porque em mim ele agiu dessa maneira, mas só que nós somos diferentes. Eu sou diferente de você. Cada um tem uma história, um ciclo de existência, uma razão para existir, uma maneira de pensar. Cada um tem suas limitações e potencialidades. O conhecimento em cada um opera de forma diferente. Então, jamais o conhecimento, qualquer que seja que eu possa conversar aqui, vai causar o mesmo efeito em você ou em vocês. Para mim pode ser assim, emocionantíssimo. E para a pessoa, outra coisa, eu falo assim, olha, é assim. Para quem ouviu, nossa, isso é emocionantíssimo. Varia muito. Então, o que a gente faz aqui, repartir, e é o que eu sempre digo, repartir fraternalmente o que fraternalmente eu recebi, só mais nada. Ótimo. Né? Assim, é muito agradável vir aqui, gosto muito claro. Então a gente está vindo aqui há muito tempo, sei lá, 7 anos, né? 7 anos agora. E poucas vezes a gente falhou, sempre quando eu viajo, eu procuro fazer nesse intervalo, porque é muito bom, é uma satisfação, mas é só isso, é só repartir mais nada. Não quero assim, ninguém domina nada, ninguém é melhor que ninguém, não sou mais antigo que ninguém. Não temos as respostas de tudo. Eu tenho as minhas, sim, porque eu não tenho dúvida e eu não tenho certeza. Né? Isso eu posso falar para mim. Então, eu tenho todas as minhas respostas, isso eu tenho. Agora, eu não posso dizer que eu tenho as respostas para dar para vocês, né? Nem para vocês. Por quê? Porque o conhecimento eu posso compartilhar. Se ele vai servir como resposta ou não, não sei por quê. Posso estar conversando com você pode ter 500 existências a mais do que eu, tenho que falar contigo com respeito. Estou conversando contigo, você acabou de nascer como ser humano, não interessa, eu te trato com o mesmo respeito, eu trato você e todos. Agora, o conhecimento, cada um tem que buscar seu próprio caminho. Isso era bom a gente conversar, porque tem acontecido muito assim, né, de essa questão da revolta pela não resposta e essas coisas, e aí isso tem feito com que eu me afaste um pouquinho, para que as pessoas vejam, né, que o caminho se faz por si mesmo, né?
Então, o JHS diz que o mestre indica o caminho e depois o discípulo vai andar por conta própria até encontrar de novo o mestre, mas dentro de si mesmo. Só que eu não sou mestre, eu sou discípulo, né? E eu sigo outros discípulos, porque eu não convivi com o mestre. Entende? Aí, agora, o que se fala, o verbo transmitido, aí é o verbo do mestre. Esse é o que tem que ser seguido, mas de que maneira? Particular de cada um. Perfeito, perfeito. Foi bom a gente conversar sobre isso, porque era uma coisa muito, muito relevante. Então agora você pode dar boa noite, Bruno. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, é muito bom. Um grande abraço a todos que a gente tem contato e que mandam mensagem no Facebook, e-mail, essas coisas assim, nas comunidades, os que vêm na TV. É muito bom esse momento que a gente está vivendo. As pessoas lá da sociedade. Às vezes eu recebo contato e eu lembro o nome das cidades e das pessoas, né? Mas quando a gente vai começar a conversar aqui, por assim, se eu tentar decorar uma frase ali na recepção e eu lembrar aqui, vai ser um caos. Então, chega aqui, assim, se eu tivesse que lembrar o meu endereço aqui agora, outro dia, para você lembrar o meu endereço para preencher um documento, eu tive que ligar para casa para minha mulher me dizer como não lembrava o documento, o endereço. Então, um abraço para todos, né? Os que estão conosco, e os que não estão também. Jorge, o nome? Você falou aqui muitas vezes, né, que a gente escolhe país, escolhe família. Eu penso que interfere inclusive na escolha do nome. Então é isso que nós vamos abordar hoje. Então, tem muita coisa para falar. Então, assim, na tradição egípcia, então, se diz que a criação do universo, antes de fazer o comentário, então outro dia um grande amigo lá da Eletrosul, chama Laércio, ele mandou uma mensagem e ele perguntou se eu canalizava o que eu falava, né? Não sei se o Laércio vai estar assistindo, mas Laércio, eu não desci o cambuim, como se fala, o tacape em você, porque você é muito meu amigo. Porque canalizar é o cúmulo, né? Assim, não tem... É um demérito existencial, porque você serve como um instrumento de alguma coisa que você desconhece completamente, não tem o menor sentido. O que eu faço aqui é só conversar aquilo que dá vontade de conversar, não tem, sabe, não desce santo, não canalizo, sabe, não lembro, assim, agora lógico que eu não lembro, né? Então, por isso quando o grego pede para repetir não tem jeito, mas então não tem nada de extra, não tem nada de, sabe, não tem mística, não tem mítica, e eu não sei, é isso daí, tem... É o que sai. Sim, não tem nada disso. Bom, então, com relação ao Egito, então se dizia que a existência universal ela era fruto do olhar e da fala, que fala que o imanifestado, ele olha e os seres se manifestam. Ele fala o nome e os seres existem. Então, cosmicamente, as hierarquias só passam a existir quando o nome é falado. Já dá uma ideia da importância do que é o nome. Nome, de gnome, gnomen, da raiz GNO, que é conhecer. E tem uma coisa muito importante daí na formação do nome, que tem um radical, ou uma raiz, se quiser, G, que ela está ligada a todos os nomes em vários idiomas que tem a ver com garganta. Exatamente no caso do verbo. E o gnomen, que daí é o conhecer, ele também tem uma raiz grega, que está ligada à questão do falar, quando você fala o nome, de falar, é de forfares fato sum, que é brilhar. E brilhar está ligado a uma raiz grega que é faino, que é eu me deixo ver, eu brilho, eu existo. Feno, é isso aí. Então, quando eu falo o nome de alguém ou de alguma coisa, eu faço com que essa coisa brilhe, com que essa coisa exista. Então, isso é importante. Já vamos voltar, isso foi o primeiro parênteses. Então, na tradição egípcia, falava isso, que é o falar, né, o verbalizar é o que faz a coisa em si existir. A gente está conversando aqui agora, um pouquinho antes.
O que é o nome de cada um grego? Então, no início desse ciclo evolucional que a gente está, quando a raça humana estava nos seus primórdios, na época da Lemúria, então, em meados da raça lemuriana, e quando a gente fala isso, uma coisa muito importante, eu não conversou aqui ainda. Quando a gente fala em meados da raça lemuriana, né, então foi dada a questão da individualidade, não é assim que pegou um bando de gente troncha que não sabia, não sei o que e tal, diz, não, agora vamos melhorar, não. Sempre o processo evolucional é o que de melhor há até então. Então, pega-se o que de melhor há até então na raça lemuriana, e vai se dar a individualidade, o arrancar, né, que é a egoidade. Até então, todos os seres eram iguais, o idioma era simbólico, não era idioma de comunicação, não existia individualidade e nem vontade própria, e ninguém tinha nome. Você imagine se hoje... Podíamos chamar de alma grupal ou não? Mesmo sendo alma humana? Grupo, sim, sim, sem dúvida. Era como se fosse uma colmeia, né? Era um pensamento, uma diretiva, e tudo exteriorizado. Você imagina se hoje nós não tivéssemos nome e nós fôssemos pessoa. Daí eu falo assim para você, oi pessoa. Eu falo para você, oi pessoa. Se você tem filho, sim, eu tenho 3 pessoas. E você trabalha onde? Com algumas pessoas. Onde é que você esteve hoje? Num restaurante que tinha algumas pessoas. E quando você vai em setembro, eu vou falar com algumas pessoas. E você conhece aquela pessoa? Qual? Aquela pessoa que é irmã daquela pessoa? Você vê? Então, assim, isso aí é uma coisa legal, porque aí você não ia nem conseguir nem amar muito ninguém, nem odiar muito ninguém, porque todo mundo ia ser igual, todo mundo pessoa. Só que esse era o passo normal de evolução. E não podíamos ter nesse sistema evolucional um passo normal, porque a coisa ela já vinha com muitas quedas e tinha que se resolver, né? Aí então precisava fazer um avanço, um saque. Como nesse período a coisa ainda está meio degringolada em termos de evolução, então existia uma hierarquia que deveria dar conta desse passo seguinte. Os Suramatradevas, né? Que é uma hierarquia que era formada pelos Kumaras, Makaras e Asuras. Gente, vão dar conta da humanidade, vão dar para eles a individualidade, né? Manas, né? A egoidade. Aí Kumaras e Makaras e 1/7 de Asuras, sim. 6/7 de Asuras, não. Que aí é a hierarquia que caiu, né? Que é o anjo rebelde, essa coisa toda. No momento em que se dá a egoidade, se dá a individualidade, aí então começa a diferenciação dos seres, depois vem polarização de prana, cria-se masculino e feminino, e aí a humanidade começa a se diferenciar e a evolução passa a andar mais rapidamente. E a maneira de andar mais rapidamente, uma das maneiras é o nome. Então, vou fazer um ponto aqui. Então, a ortografia, ela é a arte de representar sons por símbolos. Então, quando você vai estar escrevendo uma letra, né, A, essa letra é um símbolo que representa um som A. Daí a importância dos mantras, né? Mantras assim, o mantra é A e o yantra é a escrita. O yantra é o símbolo e o mantra é A. Mantra e yantra junto, parem. Tanto é que daí, se o ser humano ele tem o eu superior integrado ao eu cósmico e ele domina o conhecimento do som, mântrica, Shakti, e domina a palavra sagrada, que a gente vai conversar em seguida e que não é Om, aí então, com o poder do mântrica Shakti, surge uma característica excepcional que aí é inerente ao ser humano. Tem a Gupta Vidya, que é a ciência secreta, e tem a Guhya Vidya, G-U-H-Y-A Vidya, que é a arte, a ciência de você controlar e comandar todos os elementos da natureza, todos os elementais ou todos os elementos da natureza, baseados em número, em símbolo, e em som e em cores. Essa é a importância do símbolo. Então, fazendo um parênteses aqui, quando eu tenho um símbolo, por exemplo, se eu escrevo no papel, né, um dragão, então nesse papel, né, aquela escrita, aquele símbolo, ele representa o quê? Tudo o que aquele dragão é, de bom ou de ruim. Além do mais,
aquele símbolo tem em si o que a coisa é e está ligado a todos os outros pontos onde aquele símbolo também esteja desenhado. Então, se você gosta muito do dragão e tem desenhado na tua agenda, e eu gosto muito do dragão e tenho desenhado na minha agenda, cada um de nós dois tem o dragão, só que eu estou misturado com você e você está misturado comigo, usando aquilo como referência. Entendi. E o desenho do dragão no papel, ele em si tem o potencial da coisa em si, é uma força ativa, é um ser vivo preso ali em atividade, se manifestando em suas potencialidades. Por isso JHS diz, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Você pega o verbo, passa pela ideia e da pena você desenha. Então isso responde à questão da tatuagem. Tatuar alguma coisa é pegar uma força, um conglomerado ou uma egrégora, assim, vamos supor, se você tem uma tatuagem tribal, é um valor qualquer daquela tribo, né, que se manifesta aquele desenho. Como todos têm aquele desenho, aquele valor de bom ou de ruim, na pessoa está. Agora, para fazer isso, tem que entender de símbolos, tem que entender de esoterismo do oculto, porque senão você vai estar colocando permanentemente no teu corpo uma força que você não sabe como age. Isso. E além do que, você vai estar ligado a todos que têm um desenho igual. E mais, você não sabe em qual parte do teu corpo você vai colocar, né? E você não sabe o que vai acontecer ali naquela parte, na coxa, na canela, no pé, na orelha, no pescoço, no braço. Que força age aqui? Como vai interferir no prana aqui? O que vai estar vibrando? Ninguém faz a mínima ideia disso. Exatamente. Por isso que discutir ou fazer o que não se sabe é de nécios, né? Então, tem que ter muito cuidado, porque você vai estar escrevendo, você vai estar aprisionando uma força qualquer, né? Então, arrumou um namorado. Eu amo o José Antônio da Silva, não sei o que, sim, até a morte, até na ponta do dedo. Depois de 2 meses acabou. Aí vem e arranca a pele. Só que é o seguinte, arranca a pele, mas não arranca a força que ficou ali. Que ficou impressa ali. Sim, o fazer uma tatuagem, né, é como quando você quebra um osso do corpo. Pode soldar, a pele recupera, mas na retina fica a marca. Então, isso de você imprimir uma marca, uma força no organismo, tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma coisa, isso é a base da magia. Então, assim, há pontos no corpo que têm que ser protegidos, então se faz determinadas coisas para proteger aquele local. Agora, não fazer como em público que acha bonitinho, aí vai e pinta o braço inteiro, pinta o corpo, o rosto, assim, e acha que é super. É super. Duralex é de lex. A lei é dura, mas é lei. Exatamente. Vai. Então, aí está respondida aquela questão sobre a tatuagem, que são símbolos, e o símbolo ele expressa um poder, ele expressa um ser, ele expressa uma força que em si está existindo porque foi parido. Essa é a escrita. E essa é a questão do nome. Quando eu escrevo o nome de alguém, eu estou ativando a força que está ligada àquilo. Por exemplo, assim, quando eu falo para você, você lembra do João? Né? Aí você vai ouvir o que eu falei, a palavra que eu falei, você vai traduzir em imagem, buscar na tua memória e ligar a imagem dessa criatura. Então, no pronunciar o nome, eu ativo em você tudo que você tenha de símile ligado ao João. Só que é o seguinte, o João está em você? Não. Tem um símile em você. Ele está onde ele está, porque é uma pessoa independente. Então, o falar o nome, o citar o nome, é uma força tão grande, o verbalizar, for, fares, fato, sum, falar, o brilhar, né, que é o find, que é eu brilho, eu me apresento. Quando eu falo o nome de alguém, esse alguém se apresenta na conversa vivificado e produz os resultados. Se apresentou aqui, não um João, se apresentaram todos os Joãos. Como é que fica? Exatamente. Então eu chamei... É o que eu ia falar agora. Então, por isso que eu usei o nome apareceu João. Aqui na frente. Por isso que eu falei o nome João. Então, aí, assim, quando se vai escolher um nome da criatura que está por nascer, tem que se ter cuidado, porque cada uma letra que eu estou escrevendo é um símbolo que tem a ver com um som. Cada um som
está ligada a um número. Cada um som e um número, um símbolo, tem um valor cósmico. É um ser cósmico em evolução. O conjunto dessas letras que eu vou escrever, tanto pode ser um nome próprio, como pode ser uma fórmula mágica. A magia é assim, escrita, verbalização e mântrica Shakti. Quando então eu vou e crio um nome para a criatura, esse nome já traz em si o símile de todos que já tiveram aquele nome. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou dar um nome para uma criança que vai nascer, de um imperador qualquer que tenha, sabe, não vou dizer o nome, né, mas que tenha um romano todo mundo já mentalizou, que fez a... Não, mas é um outro que eu não quero mentalizar a escritura. Então, um qualquer, né, mas um daquele tinhoso. Se eu digo para o meu filho, olha, você vai se chamar isso, obviamente essa criança, ela tem para resolver tudo o que ela tem por opção que levou ela a nascer novamente, o que ela tem por opção da família que ela escolheu nascer, e aí está o sobrenome, o nome de família, que é uma egrégora, é um nome comum, e mais a carga, né, positiva ou negativa do nome que eu escolhi. Então, além das tendências positivas e negativas que eu trago de berço, o nome em si tem total influência na criatura, e mais grego. Quando você vai cantar um mantra, né, ou uma música, uma coisa, você faz de vez em quando. Agora, o nome é alguma coisa que você vai ouvir a vida inteira. As pessoas vão falar a vida toda a respeito de você. E toda vez que aquilo é falado, aquilo é vitalizado, é vivificado. O que quer que seja que exista no nome, ele é vivificado e potencializado todas as vezes em que ele é verbalizado. Por isso, o cuidado de escolher o nome. E aí, então, tem um João. Todo João tem alguma característica em comum. Por quê? Porque estão ligados a um mesmo ponto. João. Agora tem o João A, o B, o C. Aí vai causando as diferenciações. Mas é comum medo, né? Então tem o medo de avião e o medo de formiga. São diferentes. Mas é medo de avião, medo de formiga. Medo é o comum. Entende? É uma coisa assim. Goela, garganta, gnose. Então, tem o G. O G é o ponto de referência a partir do qual se coloca as coisas. É como um número. Um número é um ser cósmico, de 1 a 9. E quando eu agrego vestes a esse número, ele se transforma numa cifra. O ser humano é a mesma coisa. Ele existe, por isso você fala assim, eu estou Andréas, né? Depois já vou falar a questão do apelido. Então, eu existo, né? E eu tenho um nome. Esse nome que eu vou escolher já é parte das vestes que eu tenho que resolver. Apesar, você disse que eu escolho o nome também? Sim, a interferência na escolha. Porque às vezes você pensa assim, eu que escolhi o nome dessa criatura, do filho, né? Mas assim, é que existia uma série de fatores que levou você a escolher esse nome. Por quê? Porque o nome falado todos os dias é de tal forma poderoso que ele vai influir, inclusive, no aspecto físico daquela criatura. Então, por isso sim, porque não tem sentido você ter escândalos nidanas para seguir determinada linha, e aí é te dado uma fórmula mágica para te chamar, que é o teu nome externo, que vai ser falado a vida inteira, que você vai ser aquilo, e aquilo é completamente diferente do que você tinha como tônica. Então, a tônica em si vai interferir na escolha do nome. Eu tenho 3 filhas. Sim. A primeira eu escolhi um nome da tradição mais antiga, e aí as outras 2 nomes praticamente nunca ditos, né, para que a interferência com o meio fosse a mínima possível. Interessante. E ainda na época, conversando com a criatura e perguntando assim, o que você quer, por onde que a gente vai para fazer o teu nome, esse tipo de coisa assim. Você deu o nome lá, né? Bonitinhos. Que era o que tinha que ser, exatamente. Bom, então essa é a questão de se escolher o mesmo nome. O nome em si, o símbolo, né? Então,
o A, o B, o C. Então, cada um deles é um conglomerado de forças. Então, o que é hoje o Eustáquio? Toda a experiência que você tenha, tudo que você traz para resolver, né, ela é expressada em uma fórmula mágica. Que fórmula mágica? Eustáquio. Toda vez que eu falo, né, o teu nome, eu vou ativar tudo o que está ligado a você, que é a maneira como eu tenho guardado a tua memória. Por exemplo, assim, quando eu falo relâmpago, quando eu falo universo, quando eu falo vida, espírito, sempre eu me refiro a alguma coisa. E o falar essa alguma coisa, eu estou fazendo aqui, eu estou invocando todos os valores ligados àquela coisa. É exatamente a mesma coisa com relação ao nome da pessoa. Exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr. No meu caso, já que você citou Eustáquio, eu não nasci Eustáquio, eu nasci Evstathios, o meu nome em grego. Eu fui registrado, traduziram o meu nome, já fizeram uma coisa errada, traduziram o meu nome na Embaixada do Brasil em Atenas para o brasileiro. Então eu sou Evstathios de nascença, e aqui no Brasil eu sou Eustáquio, mas que Eustáquio pouca gente chama, usa mais o grego. Sim. Então eu estou sendo de uma certa forma prejudicado por essa situação ou não? Não. Ou eu estou com os três resolvendo três coisas juntas? Não, também. É isso que eu ia falar. É que o som, o verbo, ele se manifesta, o som primordial, para gerar a própria matéria. Então, existe um som que se manifesta no início do Manvantara ou Manvantara, qual seja a forma que se queira falar. E esse som é que mantém a existência das coisas, né? A projeção dos planos. Se diz que, na medida em que esse som vai atritando com a matéria, se criam as diferenciações de som. Essas diferenciações de som, quando se projeta na matéria mais densa, ela resulta na linguagem. Então, cada povo tem a linguagem correspondente ao seu estado de consciência. Então, hoje você tem o teu nome hoje, né? Hoje é Eustáquio, porque você usa para se manifestar o idioma, o gênio da língua brasileira. Teu estado de consciência já não é mais o estado de consciência grego, teu estado de consciência já é o estado de consciência do Meus povo documentos brasileiro. São Eustáquio, né? Sim, então você pode ter nascido lá como uma ponte, fazer duas coisas em uma só, não é? Mas a linguagem que te dá o nível de consciência é a linguagem brasileira, e por isso que antecipadamente o teu nome foi abrasileirado, que é o estado atual, é o status final do gênio da língua, é o que está agora. E aí então, como cada língua ela traduz o estado de consciência, existem vários códigos, várias camadas de linguagem, aquela linguagem secreta, iniciática, comum, vários tipos de linguagem. Mas existem tipos de linguagem no universo como um todo. A gente sempre fala alguma coisa e tende a pegar e limitar a nossa visão ao quarto sistema, ao planeta onde a gente vive, a nossa relação, ou até onde a vista alcança. Né? Até onde a minha vista alcança, até onde não tem mais universo. E é assim que tem que ser. Então, a gente tem que entender que todas as hierarquias, todos os que existiram antes de nós e os que vão existir depois, têm um código de linguagem próprio também. Pode-se não se manifestar em símbolo, porque o símbolo é inerente ao quarto sistema, né, na hora do desenho. Agora, o símbolo, enquanto mentalização, não. Então, cada uma hierarquia tem seu código de linguagem. Então, e tem algum fundamento? De repente eu faço uma ordem iniciática, seja lá alguma coisa, e eu adquiro o meu nome cósmico. Bobagem? Então, é bobagem ou não? Daí, de repente, de grego eu passo a ser Ananda, Gregonanda, não sei o quê. É o que muita gente faz, você sabe disso tudo. Tem algum fundamento isso? Existe assim em grego. Existe assim. Pode-se mudar o nome, muda-se a vibração? Como é que é isso? Não, você pode mudar o nome e vai mudar a vibração. Isso é lógico, porque cada letra tem um valor, e o valor da soma, ou assim, no conhecimento hebraico se faz a redução cabalística para 22. Na tradição chinesa se faz a redução cabalística para 64, dos trigramas. Então, isso altera. Agora, há alteração consciente e inconsciente. Então, todo ser humano, assim,
qual é que é o teu nome, Eustáquio? Sim. Né? Não sei. Não é que teu nome grego, não é qual é o teu nome grego, você responde Eustáquio. Não é, eu estou perguntando para o Eustáquio, qual é que é o teu nome, Eustáquio? Não sei. Por isso que você fala, e daí falar apropriadamente, eu estou, porque é o nome que está designando. Jorge, Eustáquio, o nome de cada um, o nome de cada um de vocês, é o nome que está designando esse conglomerado de forças que está em atuação agora, que eu chamo de vida. Agora, qual é que é o nome da minha mônada? E o nome ou o número é a mesma coisa. Não sei. Esse é o nome secreto. Então, você pode... existe um nome secreto. Óbvio. Cada mônada tem um número. Mas esse nome secreto se manifesta no físico, quanto o cara está no físico? Essa que é a questão, para parar com essa coisa de a turma que muda de nome amanhã porque recebeu uma revelação e ele passa a ser fulano e tal. Não tem isso. Perfeito. Não somos os donos da verdade. Mas isso dá para falar com certeza. Então, beleza. Essa é a certeza mesmo. Verdade a gente fala parcial, feito. Até porque não é hora de falar tudo. É besteira mesmo. Fica com o seu nome que é bem melhor. Isso, sim, amanhã eu vou vir aqui, eu vou dizer para você que o meu nome secreto é Amenófis IV, Cunaton, eu não sou imperador nem na minha casa, lá manda todo mundo, então, menos eu, então não tem, sabe, não é assim. Tem que ter consciência no que se faz. A vida não é brincadeira, a vida é um negócio sério. A gente estava conversando aqui até agora há pouquinho, que daí, uma semana, 10 dias atrás, saiu uma notícia que daí descobriram a ciência, a pseudociência, que a galáxia se move para um determinado ponto escuro no universo. Né? Todas as galáxias se movem, convergem para aquele ponto. E fizeram uma estimativa de velocidade. Então, a velocidade com que a gente se move, 600 km por segundo, 2 vezes a velocidade da luz, que é 300 mil... Sim. É alguma coisa assim. Tudo bem, mais ou menos isso. Então, você imagina assim, nós nos movemos, a Terra se move sobre si, se move no céu solar, que se move na galáxia, que se move inteiro para um determinado lugar, né, a 600 km por segundo. Então, é uma confusão dos diabos. E acontece o seguinte, quando eu penso alguma coisa, quando eu pronuncio, quando eu falo alguma coisa, eu teria uma parte da matéria no universo, e quando a gente começou a falar aqui há 45 minutos atrás, já está não sei aonde. É isso aí. Né? Então, quando você diz, agora eu vou pegar e eu vou alterar toda a minha história, porque eu vou pegar, assim, baixou a criatura aqui, eu tomei um chazão muito legal, né? Ou aquilo que eu fumei estava estragado, e eu acordo, né? Ou então o cara que caiu, o bombeiro caiu de cabeça, e dizendo que era monge tibetano, agora eu sou um monge e meu nome é tal. Não é assim, tem que levar a sério. Né, tem que respeitar o teu entorno e respeitar você mesmo, tem que levar a sério a vida. A vida é uma experiência muito interessante, mas que tem que ser levada a sério. Né? Então, o mudar por mudar, você tem que ter, é com a questão da tatuagem, tem que saber o que está fazendo. Né? No caso do nome é a mesma coisa, tem que saber o que você está fazendo, porque senão não adianta nada. E a questão do apelido? Sim. A questão do apelido, ela é totalmente não recomendável. Né? Só que daí no teu caso tem uma coisa, é um tipo diferente, que é o seguinte, se o meu nome é Jorge, né? Aí J equivale a 1, que é a coisa cósmica, mas o O, o R, o somatório, aquela confusão toda, né? A redução cabalística, a redução sideral do número que você pega e usa o fatoral para chegar no número, e daí você vê qual é que é o teu número, qual é que é a veste e como é que isso transforma, aquela coisa toda. Eu digo assim, não, Jorge, Jorginho, né? Então chama ele de Ginho. Ginho. Quando alguém vem e te chama de Guinho, ou de Inho, ou de qualquer coisa assim, ele não está se referindo ao teu nome, ao que você é agora. Ele não está se referindo à criatura que você é. Ele não está se referindo à coisa em si que você é. Ele está se referindo a uma característica que você é, que é um diminutivo. Não é você. Chamou pelo teu apelido? Não atenda, porque não é você. O apelido, então, assim, o Jorginho, né, a Aninha, ou o Joaquinzinho, o Zinho, quem chamava de Zinho era a mamãe. Então, vem cá, Zinho da mamãe. Então, você vai passar eternamente sendo o Zinho da mamãe. Ele descaracteriza completamente aquilo que você é. Agora, tem uma coisa com relação ao tipo de apelido que você usa, né, que aí é uma outra abordagem, que é o seguinte, ninguém te chama de Taquinho, né? Chama de grego,
Aí, quando está se referindo a você como grego, está se referindo a você como o representativo, né, do teu país de origem. Minha nação. E aí, então, dizem para você, grego, no apelido grego, está os valores históricos, né, do grego. Só que ainda assim há uma diferença, né, considerável, que é o fato de o grego são os valores do país que você escolheu nascer. O Eustáquio é a criatura que nasceu lá, mas vive aqui, já não é mais o grego. E além do grego e do Eustáquio, tem quem você é, que seria a terceira coisa. Então, mesmo nesse caso, o apelido não é recomendado. Agora, só quem pode decidir que eu não vou mais usar apelido porque eu vou ser chamado pelo que eu sou, por quem eu sou e como eu sou, é a própria criatura. Jamais eu poderia chegar para você e falar assim, olha, não usa porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Tem que ser assim, um dia daí você percebe assim, não quero mais porque não é mais necessário que seja dessa maneira. E aí você passa a ser chamado de João. Acho que ficou claro. O exemplo é meu, mas serve para todo mundo. Serve, exatamente. O processo é exatamente o mesmo. Como nós estamos, né? Nós podemos estar nosso apelido e nosso nome. Exatamente. Agora, há situações que nós temos que estar verdadeiramente com o nosso nome. Que ele é um mantra, como dizem. É, né? Que a forma como se referem a você, ele não pode diminuir o que você é e não pode se referir a uma outra criatura que não você. Entende? Isso não pode acontecer. E quando você dá nomes absurdos assim, o bodão, o jacaré, o fulano, o careca, careca, aí já é pior ainda, vamos dizer. Totalmente depreciativo. Se você chama o cara de bodão, né? Você tem muito disso, você sabe, cada apelido que é pesadíssimo. Você está incutindo naquele ser humano os valores de um animal bode. Né? Porque assim, então, vamos supor, então, mesmo na brincadeira, isso que você está fazendo, assim, o tubarão, o cara que tem um nariz maior, não, assim, grego, isso aqui você não pode porque... Não é brincadeira, não, então tem... o verbalizar é que assim, as pessoas é importante a gente falar isso aí. Falei por brincadeira, mas as pessoas não se dão a palavra está lançada, né? As pessoas não se dão conta do que é verbalizar, grego. O verbalizar, né, é você parir alguma coisa no plano físico. Você tinha que imaginar quando você fala que a palavra que sai, você está tocando as liras de Shiva, você está fazendo vibrar as cordas vocais e parindo alguma coisa. Então, tinha que imaginar assim, saindo de você raios, seres, né, dourados, que é a palavra que você está falando, é a criação cósmica. Você está usando o poder que você tem, Mantrika Shakti, para criar seres, ou para vitalizar seres, e transformar a matéria do universo por onde você está passando. Então, toda vez que você chama o cara de bodão, ou de jacaré, ou de careca, aquilo transformou aquela emoção criada no momento, transformou uma parte do universo por onde você passou e que vai ficar lá para alguém resolver, porque lá está cheio de carecas, bodões e jacarés. Qual é existe alguma diferença em eu pensar e eu verbalizar? Nenhuma. Nenhuma? Isso é importante então também? Não, porque se você... Eu pensei, não falei, tem o mesmo peso. Não é o mesmo peso, mas assim, você pensou, criou. Sim. Você criou no mental, no astral, não é? E essa criação, ela vai tender a ser verbalizada. Compreendi. Entende? E você não falou agora, mas depois você vai parir, e uma criação, ela pode ser parida milhares de vezes. Ou bodão, ou jacaré, ou careca, ou não sei o quê. Entende? E aí, se você chama a camarada de careca, né, aí então o que acontece? Não é um, são todos. E todo careca vai tender a se comportar igual, que é a reação à brincadeira, ou gostar de ser chamado de. E quando você chamar alguém de careca pela primeira vez, vai dar em você o impulso de fazer uma brincadeira com aquela pessoa. Por quê? Porque todo mundo quer chamar de careca. É verdade. Aí é aquele negócio do pensamento coletivo e de você dar uma similaridade não desejada a uma criatura. Não se pode fazer isso. Tem que se levar a sério as coisas. Uma outra coisa que a gente conversou, daí eu fiz uma pausa antes e agora eu vou continuar, é o seguinte, então, há uma tendência muito grande as pessoas ainda acharem que tudo que está no Oriente é o que tem valor. Outro dia até você comentou das pessoas falarem Namastê como... Isso, exatamente. Exatamente. É que é o seguinte,
a evolução, ela anda cosmicamente, ela anda na superfície, ela anda em direção ao interior da Terra. Houve um tempo em que a luz vinha do Oriente, agora a luz vem do Ocidente. Só não se pode traduzir, só não se pode usar um termo na língua brasileira caso não tenha. Então, se você vai se despedir e você não tem o que falar, você diga, fique em paz. E eu estou falando isso porque, então, tem-se como um mantra, né, sagrado, o Om. Sim. O Om, ele é uma maia da palavra sagrada. É uma ilusão do que seja a palavra sagrada, que tem 3 escalas. Então, o Om, na verdade, é como se ele fosse o nome civil do A1. A1. A-U-M. O A-U-M, por ainda não estarem preparados no Oriente, né, ele é, então, traduzido como se fosse o Om. O A1 é que é a coisa em si. O A1 tem que ser pronunciado em 3 etapas, A mais 6... respiração, uma série de coisas, né? Não isso, estou falando com relação à Mantrika Shakti, né? O respiração aí tem a ver com a tradição hebraica também, que é o Yod, Re, Val, Ré, respira, prende, solta, isso. Prende, são 4 etapas, né? Mas o A1, então, é o A mais 6, U mais 6, M mais 6, faz 21 mais o último, que é o 22º. Então, essa é a tal palavra sagrada, né? Que ela é tida como assim, tem uma ordem, que a gente não precisa citar qual que é o nome, que é a mantenedora da palavra sagrada. E é um conjunto de seres que fazem parte, nós estamos na 4ª ronda evolucional, que é a Terra, né? Depois vai ter a 5ª raça-mãe, a 6ª raça-mãe, né? Aí termina a evolução do planeta Terra, vem o equivalente à 7ª raça-mãe, da 7ª ronda desse sistema que a gente vive nesse momento, são os chamados guardiões da palavra sagrada. Tal a importância que se dá à verbalização, ao uso do verbo na criação e na manutenção da vida. Por isso que o falar o nome, o falar um mantra, tem que se ter conhecimento do que está falando. Então, você tem o nome de Eustáquio. Você deveria se importar em ver o que é o nome Eustáquio, as forças envolvidas com o nome Eustáquio, os seres que já tiveram o nome Eustáquio, para que você, Eustáquio, reescreva a história dessa fórmula mágica que é usada para determinar um ser cósmico, que é você. Agora potencializou aquilo que intuitivamente já comecei a procurar e muitas coisas se manifestaram. Já recebi livro do Eustáquio, já soube que Eustáquio, teve um Eustáquio andando com alguém. Eustáquio é um adepto que há certo tempo deu suporte à JHS. Então já vi uma série de Eustáquios e tem me chamado a atenção sobre isso. Agora, com o que você falou hoje, que eu desconhecia, então eu vou buscar. Eu não sei se nós conversamos aqui, uma vez eu vi um filme, 1970, não sei o quê, chamado Inimigo Meu. Inimigo Meu, lindo, lindo, lindo. Sim, então, que ele tinha autofecundação, né? E veja que aquilo dali, então, tem toda uma analogia com o que era o lemuriano, né? Antes de haver a separação sexual. Linda mensagem, mas o que me chama a atenção, e até hoje eu retenho na memória, é que daí depois a criatura daí morre, e o humano que estava com ele perdido no planeta, ele vai para o planeta da criatura, e aí ele é aceito pela hierarquia, e a forma de ser aceito pela hierarquia qual que era? Ele vai se posta perante o conselho, exatamente e isso. Recita o nome. Isso, olha, me arrepiou, bem lembrado. E recita o nome dele, do pai, da mãe, do avô, do avó. Então ele vai e recita o nome de todos os que antecederam aquele, né? Até o primeiro. Filho, né, daquele lá. Ele leva a criança. Veja como é uma coisa interessante, porque no você recitar o nome de todos os teus antepassados, você está olhando para eles, e aí esse ser humano que não era daquele planeta, daquele grupo, daquele ser extraterreno ali, né?
ele passa a fazer parte daquela raça. Por quê? Porque nele estavam todos os valores. Porque ele lembrava o nome de todos. Essa é a importância do nome. Porque ele tinha como é que se diz? Um dicionário, né? Sim, ele tinha um histórico, ele tinha lembrado. A gênese. Isso, né? Exatamente. Então, quando você escolhe um nome, tipo assim, quando você escolhe essa família, como é que eu vou resolver os valores dessa família que eu escolhi? Porque o sobrenome, que é a egrégora da família, vai estar ligado à minha existência e eu tenho que resolver. Se os ouro eram essencialmente encrenqueiros, desde quando foram do ano 800 na Áustria para a Itália, depois de lá, não sei o que, vieram para o Brasil, né? Então cabe a mim, não, esse ouro agora não vai ser tão encrenqueiro, ou nada encrenqueiro. Eu resolvo, e aí eu resolvo, e como é que eu resolvo o para trás? Porque em mim ainda está viva toda essa tradição. Isso que eu queria perguntar. Você tem condição, o ouro, estamos falando de nome agora, hein? Não estamos falando das outras questões que a gente aborda aqui. Você tem a condição de resolver os problemas de todos os ouro? Você tem obrigação. Obrigação. Porque a gente resgata, nós estamos trabalhando por todos que nos antecederam, né? Para cima e no paralelo. Sim, agora no nome a questão é a mesma também. Sim, mesma coisa. Você resolve o para trás e o que está existindo hoje. É uma cruzeta do Pramanta. Interessante. Né? E só que a cruz do Pramanta, ela é para trás, né? E no paralelo para os dois lados, só que também é para frente. Então você escreve, você reescreve o futuro. Agora, sim, eu consigo fazer com que o meu irmão não seja encrenqueiro? Na parte que compete ao sobrenome, sim. Na parte que compete ao nome que ele escolheu e o que ele trouxe de Escandinávia, outra história. Não, porque aí é ele, é outra criatura que escolheu a mesma família que a minha, ou que eu escolhi a família dele porque eu vim depois, entende? Então, esse tipo de respeito tem que haver, porque são egrégoras, são seres, né, que são vitalizados e que é como se fosse uma arca da aliança que armazena o quê? Tudo que cada um já pensou, tudo que cada um já fez. Eu digo assim, não, vou me meter nessa confusão aí para resolver. Isso funciona, isso funciona, Grego, com relação ao nome pessoal que eu escolho, com relação ao nome da família que eu escolho, e quando eu entro numa instituição para participar, assim, eu vou entrar na eubiose, né? Ou uma ordem qualquer, uma ordem esotérica qualquer, filosófica, né? Sempre vai existir duas. Uma é o conjunto de todas as pessoas interagindo, onde o erro de um ensina o outro, e o meu erro ensina o outro, e eu aprendo com o erro dos outros. E tem uma outra instituição, que é aquela onde eu estou sozinho com o mestre. O conjunto dessas duas é equivalente ao conjunto eu, Jorge, e eu, meu sobrenome. Compreendi. Entende? Quando se resolve isso, a minha própria razão de existir deixa de existir. No momento em que eu consigo equacionar todas as questões que me levaram a existir e que são potencializadas do nome, sobrenome que eu escolhi, o que acontece, o que eu faço, o que eu penso, e esse meu ir e vir cósmico, né, eu posso voltar para casa. E aí vem aquela questão, e veja como está tudo entrelaçado, do ser sepultado na cidade de origem, é que você faz um saque contra a matéria cósmica, fisicamente, naquele ponto onde você nasceu. Não é? Físico lá, na cidade que você nasceu, ou no país que você nasceu. Só que você faz um segundo saque contra a matéria cósmica, que é do momento, do lugar onde estava o planeta no dia em que você nasceu, 50 anos atrás. Naquele ponto está registrado o teu nascimento. E você tem que resgatar. Geralmente as pessoas tentam resgatar depois de mortos, porque daí vai repassar tudo que fez. Mas o que a gente faz todos os dias, de repassar o que fez durante o dia, tem que se fazer repassar o que fez durante a vida inteira. Quando eu repasso o que eu fiz durante o dia, eu estou andando na matéria cósmica até 24 horas atrás, 12 horas atrás. Quando eu repasso o que eu fiz, né, desde quando eu nasci, eu estou andando na matéria cósmica há 54 anos atrás, andando a 600 km por segundo, em elíptica. É um lugar que não se consegue imaginar mais no universo. Mas eu estou lá. Você está lá, todos nós estamos lá. Então, essa é a função humana, que é ir transformando a matéria universal por onde passa. E a maneira que essa transformação ela é feita e vitalizada, exteriorizada o tempo inteiro, no caso individual, é a pronúncia do gnomen, do nome, que é o conhecer, de gnosis.
Você sempre recomenda aqui, nesses 7 anos nós temos recomendado muita coisa. Olha isso aqui, em cima da hora. Terminamos na hora. Um livro, existe alguma literatura onde junto o que você falou, som, individualidade da letra, tudo isso aqui, alguma coisa séria? Não. Não? Então não. Não, se eu fosse citar um livro, não. Eu acho que assim, esse conhecimento ele vai vindo aos poucos, então não tem um livro onde você se jogue ali. Ele vai aparecendo. Sabe por quê? Porque o conhecimento conforme que a compreensão aumenta, você conforme vai... a tua necessidade, o conhecimento que você vai ter é o conhecimento necessário para resolver o que está em você e para que você consiga fazer com que tua existência seja adequadamente utilizada. Então ele vai se apresentar a você. O ideal é que você esteja em uma escola de iniciação, porque você vai daí fazer parte de uma egrégora, de um conjunto de forças, de um nome, né, que ele vem existindo há dezenas, centenas de milhares de anos, mudando de nome externo, mas com o nome oculto permanecendo, e ali tem uma força viva. Você vai e se liga àquela corrente, por isso se fala o nome corrente filosófica. Bacana. Então, a partir de hoje, todos nós somos responsáveis agora, porque até antes desse programa, a maioria, eu acho que era ignorante quanto ao assunto que nós abordamos hoje. Então, a nossa responsabilidade agora que veja, conhecendo que veja, o ignorante tem o GNO, que é o conhecer, e tem o G, que é a garganta. Então, o ignorar é desconhecer, e desconhecer só não pode ser falado. Então, você tem que tomar conhecimento das coisas, mas o resumo é entender o quão sério, né, é a existência, mas ao mesmo tempo, com todas as dificuldades humanas, né, o quão fantástica é, porque igual essa não vai ter outra. Então vamos atrás do nosso nome, vamos ver o que significa e o que a gente tem para resgatar. E aprender a questão do número, resolução, mas sem mística, a vida não vai mudar, porque a vida ela só muda com consciência. Não adianta dormir e achar que o universo vai se deslocar e amanhã você vai passar por um cinturão, por um feixe e vai acordar um Buda. Não existe, não é assim que funciona. É o faze por ti que eu te ajudarei. Gnose Tipson. Resta a ti mesmo. É isso aí. Obrigado, Jorge. Obrigado a vocês, um fraterno abraço, fiquem em paz até sempre. Feliz sempre.